do Apocalipse, capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, os 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pai querido, mais uma noite, no entardecer deste dia, Pai, estamos em Tua presença e queremos nos lembrar de Adão e Eva antes da queda, Senhor, quando o Senhor descia do frescor da tarde e tinha comunhão com os Teus filhos, Pai. E nós sabemos que o Senhor restaurou esta condição, nós cremos que fomos restaurados a esta condição. E neste entardecer estamos aqui reunidos, Pai, para ouvir pela fé a Tua palavra, para ouvir pela fé a Tua voz. Nós cremos, mesmo não te vendo com os olhos naturais, Pai. Pela fé, nós cremos que o Senhor é esta palavra que estamos crendo, Pai. Pedimos a bênção do Senhor em tudo que vamos fazer aqui, que a divina presença do Teu Espírito Santo tome os nossos corações debaixo da Tua unção, Pai, e que as nossas almas sejam alimentadas e alegradas com a Tua presença, Pai. Abençoa cada um que entrou por estas portas que estão aqui e aqueles que nos ouvem através da internet, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui na casa do Senhor para ter um momento de comunhão com Deus, né? E vamos participar hoje da ceia do Senhor. Eu creio que este é um privilégio que não é de todos, precisa haver um chamado no coração de cada um por Deus, né? E nós vamos falar um pouquinho mais hoje aqui, talvez na mesma linha, no mesmo assunto, né? A mensagem, nós vamos falar sobre Brana, homem e Deus ao mesmo tempo, né? E vamos meditar um pouquinho mais na Bíblia também, algumas escrituras que eu quero ler aqui para nós embasarmos, né, aquilo que pregamos. Nós temos uma mensagem que é especial, vinda de Deus, do céu para nós, né? Não são todos que podem receber esta palavra, mas a tantos quantos receberem, Deus vai dar o poder de sermos filhos e filhas de Deus, né? Foi assim que Jesus falou. Quando falamos, nós devemos nos lembrar que nós, como seres humanos terrenos, nós perdemos uma parte de vida que pertencia a cada um de nós. Toda a tristeza, toda a insatisfação, toda a doença, todo o problema, toda a corrupção, né, toda a insatisfação humana é gerada por causa desta perda que nós tivemos quando fomos representados no pecado de Adão e Eva. Nós éramos homens ali no Jardim do Éden, nos lombos de Adão. Antes da queda, nós tínhamos uma parte divina em nós. Adão tinha a parte divina neles. A razão da nossa tristeza, dos nossos desabores e de tudo que acontece neste mundo é porque o ser humano, existe algo que faz falta no coração do ser humano. Mombrana diz que o ser humano, ele foi criado para abrigar Deus dentro do coração. O ser humano foi criado para ser homem e Deus ao mesmo tempo. Esta parte divina nós perdemos, porque o ser humano, nós aprendemos que ele é perfeito. Ele é perfeito em 3, corpo, alma e espírito. E quando ocorreu a queda, aquela parte divina que compunha a alma de cada ser humano, porque a nossa alma, o profeta ensina, ou ela tem fé, ou ela tem dúvida.
Ali, ou ela tem Deus ali, que é a fé, ou ela tem o diabo, que é a dúvida. E quando Adão nos representou na queda, o homem perdeu a fé, perdeu a parte divina que compunha o coração do homem. Por isso há tristeza, insatisfação. O homem, ele é um poço vazio. E não adianta o homem querer preencher este vazio com as coisas da terra, com as coisas do mundo. Riquezas não preenchem esse vazio. Bebida não preenche esse vazio. Vícios não preenchem esse vazio. O ser humano está na condição em que está, é porque existe um vazio no coração dele, em que Deus fez para ele habitar. E enquanto existir este vazio no coração do ser humano, ele não vai encontrar alegria em nada. Nada preenche esse vazio, é só Deus. Por isso, Adão e Eva, eles eram perfeitos, porque Deus habitava no coração deles pela fé. A estrutura do coração do homem, ela é feita por Deus, é um pequeno compartimento que Deus deixou para ele habitar. O ser humano é o único ser que Deus fez para ele habitar dentro dele. Então, quando nós viemos ao culto, irmãos, isto aqui, nós estamos remediando aquilo que faltava dentro de nós. Nós não fomos ainda por completo redimidos, mas quando nós viemos ao culto de Deus, nós estamos cumprindo aquilo que Adão e Eva tinham. Adão e Eva, eles tinham um culto constante diante de Deus, eles adoravam a Deus constantemente. O homem foi feito para adorar a Deus. E se o homem não tiver sabedoria, cair em si, que o coração dele vai ser preenchido se ele cumprir aquilo que Deus fez dele, um adorador. O culto, ele preenche aquele vazio que falta no coração. Quando você coloca Deus na sua vida, a palavra na sua vida, você está se completando. Sem a palavra, sem Deus, nós estamos incompletos. Nós seremos tristes, nós seremos abatidos e nós procuraremos felicidade em outras coisas. Mas a felicidade está em crermos em Deus e adorá-lo. Isso faz parte do ser humano. O profeta diz que o ser humano, ele foi feito com um coração sedento por Deus. E as pessoas, elas, por causa da incredulidade, por não crerem na palavra, elas tentam preencher este vazio, esta sede santa que existe no coração, com outras coisas. E nada vai preencher este vazio. Nada vai tapar este buraco, este poço sem fundo que existe no coração humano. E somente a parte divina de Deus para entrar ali. Nós precisamos ser homens e Deus ao mesmo tempo. É isso que o batismo do Espírito Santo faz em nossos corações. Nós deixamos de ser simplesmente um homem natural e passamos a ter uma parte divina dentro de nós, que é o batismo do Espírito Santo liberado pela palavra do dia. A palavra do dia tem o selo do Espírito Santo. Então, quando nós cremos na palavra do dia, nós recebemos uma parte divina dentro de nós. É Deus habitando em nós. Um homem, irmãos, que ele é completo, quando Deus volta a habitar no coração dele, ele deixa de ser um ser humano comum. O ser humano normal e comum, ele não tem Deus. Por isso, ele tem que buscar nas coisas do mundo, nos prazeres da carne, aquele vazio. Mas o cristão, o eleito, ele encontra a oportunidade de voltar a ter companheirismo com Deus. Então, quando nós cultuamos, quando nós cremos, quando nós louvamos a Deus, quando nós cremos na palavra, nós estamos dando a oportunidade de Deus voltar a fazer parte da nossa vida. Satanás não quer que você faça isso, porque isso é um segredo da vida cristã. Muitos não conseguem achar este segredo. Quando você começa a compreender e a entender que Deus é a felicidade eterna, Deus é o prazer eterno, Deus é o gozo eterno. E quando você permite Deus entrar em seu coração pela fé, você pode ter certeza que você tem alegria, felicidade eterna. Você pode não ter um tostão no bolso, mas se você tiver a parte divina, o Espírito Santo no seu coração, você é um homem e uma mulher feliz. Um homem e uma mulher que tem
esta parte divina do Espírito Santo dentro dele, irmãos, ele não precisa mais das coisas terrenas para ser feliz. Ele sabe ter pouco e sabe ter muito, como diz Paulo, né? Ele aprende a ser feliz no muito e a ser feliz no pouco. O lar de um homem e uma mulher que foi completado pela parte divina, o Espírito Santo, é um lar feliz. Mas Satanás, ele quer a todo custo cegar as pessoas para esta verdade, porque é uma verdade simples. Você vir ao culto, ser um cristão, crer na palavra, deixar as coisas do mundo e dar lugar a Deus, isto é felicidade. E você só vai saber disso se você provar disto. Não adianta eu falar para você, eu provei disso, eu sei que é a verdade. Não existe nada que vai preencher o vazio do seu coração, a não ser Deus. Este lugar é de Deus. Ele fez este pequeno compartimento no seu coração, porque é a morada dele. E enquanto ele não estiver morando aí, o seu coração não será feliz, sua vida não será feliz, porque nada preenche a sede santa que Deus colocou no coração do homem. Amém? Então nós pensamos na parte divina. Deus criou o homem para ser Deus e homem ao mesmo tempo. Não é só homem. Se você for só um homem natural, uma mulher natural hoje, você não é perfeito, você ainda está caído. Porque o levantamento do homem e da mulher é quando Deus volta a fazer parte da vida dele. É uma raça diferente, são seres humanos diferentes. Eles foram redimidos pelo sangue, Deus os trouxe de volta à posição, ainda que os nossos corpos ainda não tenham recebido a plenitude desta redenção, mas Deus já nos restaurou no interior. Por isso este homem de fora batalha contra Deus, porque este ser ainda não foi redimido. Mas no nosso interior, nós somos Deus e homem ao mesmo tempo. Quando você pensa em Moisés, o que era Moisés? Moisés era um homem comum. Mas aqueles 10 mandamentos que Moisés carregava, era a parte divina de Deus. Moisés, sem os 10 mandamentos, ele era só homem, mas quando Deus entregou para ele os 10 mandamentos, a lei, aquela lei e os 10 mandamentos, era Deus em Moisés. Era a parte divina. Por isso Moisés, ele não era simplesmente um homem, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus, aquele homem também, um homem também como nós, um ser humano, ainda que ele não tenha nascido pela via sexual, ele era um homem como eu e você, ele sentia fome, ele sentia dores, ele dormia no barco de cansaço, mas o que ele carregava, o evangelho, ele mesmo disse, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, é o Pai que habita em mim. A palavra que ele carregava, os evangelhos que o Pai deu a ele, era a parte divina de Deus em Jesus. Por isso Jesus, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Brana não é diferente. Brana não é diferente. O que fazia Moisés Deus eram os 10 mandamentos, aquele fundamento que Moisés tinha para transmitir para o povo. Jesus tinha o evangelho, ele era um homem como nós, mas aquela obra do Pai na vida dele era a parte divina, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Brana também, um homem comum, sujeito às mesmas falhas e fraquezas como nós, mas 7 trovões, 7 selos, fazia Brana um homem e Deus ao mesmo tempo. Deus carregava, o irmão Brana como um homem carregava a parte divina dentro dele, e é isto que foi transferido para o povo no dia de Pentecostes, porque o Pentecostes era quando Deus estava materializando-se no povo, Deus estava se derramando no povo, aquele povo estava recebendo a redenção, eles estavam voltando de volta a Deus, sendo trazido de volta a Deus. Então, quando nós ouvimos 7 trovões, irmãos, é o nosso Pentecostes. É quando Deus, através desses mistérios divinamente revelados por Deus, quando Deus volta a habitar no coração do homem. 7 trovões é a parte divina de Deus, que é dada não somente ao irmão Brana, primeiramente veio sobre um homem, mas quando João profetiza, isto vem para uma igreja.
Primeiramente veio a Jesus, mas quando Pedro profetizou de novo, aquilo foi derramado na igreja. Pedro abriu a porta da salvação, João abre a porta da revelação. O batismo do Espírito Santo, Pedro abriu no dia de Pentecostes e ele usou o nome. João, o nosso Pentecostes, o avivamento da noiva, foi aberto por uma chave, e João tinha esta chave e era o novo nome. Isto foi derramado sobre nós. Então, depois que nós recebemos os trovões, comemos este livrinho, e isto vem para o nosso interior como uma revelação divina, nós deixamos de ser simplesmente homens. Nós somos homens e Deus ao mesmo tempo, porque Deus está habitando dentro do nosso coração. Sabe por que você não bebe mais, você não fuma mais? Sabe por que você não participa mais das coisas do mundo? Porque você tem uma parte divina de Deus no seu interior. Amém. Essa parte divina te protege e te guarda de tudo que Satanás tem de armadilha para nós. O ser humano, sem o Espírito Santo, a parte divina de Deus, ele está vulnerável para que Satanás trabalhe na vida dele. Mas se o ser humano for sábio e atentar para a palavra de Deus, e dar lugar a Deus no seu coração, para que ele volte a ser um adorador, quando o homem e a mulher adoram a Deus, ele está cumprindo o propósito divino, irmãos. Um coração que serve a Deus, ele é repleto de felicidade. Um coração que louva a Deus, que faz aquilo pelo qual ele foi feito, o ser humano foi feito para ser um adorador. Então, quando ele canta louvores para Deus, ele não pode ser triste, ele não pode ser vazio, ele está preenchido da parte divina. Porque Adão e Eva no jardim do Éden, irmãos, eles tinham uma vida toda de adoração a Deus. A vida deles era um culto diário a Deus. Deus descia no frescor da tarde e tinha comunhão com eles. O pecado roubou isto do homem. A queda roubou esta parte. Esta parte divina que nós tínhamos dentro de nós. Por isso o mundo está nessa situação. Mas, falando sobre esses profetas, os irmãos vão ver que eles não eram simplesmente homens. Eles tinham uma parte divina, que era a parte da palavra de Deus no homem. Moisés era homem, mas 10 mandamentos e a lei era Deus em Moisés. Jesus era homem, mas aquele Espírito que desceu sobre Jesus, não somente por palavras, mas Espírito, palavra e Espírito, aquilo era Deus em Jesus. Brana era homem também, mas quando Brana recebeu dentro dele a palavra, o livrinho, as revelações, ele se tornou homem e Deus para nós. Primeiro Deus é um, depois ele é sobre todos. Primeiro é um homem ungido, depois um povo ungido com o mesmo Espírito, com a mesma palavra. Então, quando Moisés desceu ali no Egito, Moisés, ele era um ser humano como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas. Moisés era um fugitivo covarde do Egito, Moisés foi para o deserto fugindo covardemente porque matou um homem. Moisés, cheio de fraqueza, ficou escondido ali no deserto. Com 80 anos, Deus chamou ele. Mas ele era sujeito às mesmas fraquezas, um homem comum como qualquer um de nós. Mas quando Deus desceu com aquela coluna de fogo, falou com Moisés, Moisés recebeu a parte divina nele. A unção de Deus veio sobre Moisés. E aquele homem que era um covarde fugitivo, tomou de um cajado torto e levantou aquele corpo franzino e disse: haja moscas, haja gafanhotos. E aquilo aconteceu. Aquilo não era mais Moisés, era Deus em Moisés. Moisés expressando a parte divina de Deus, homem e Deus ao mesmo tempo. Ele era fraco, covarde, fugindo do faraó, mas uma vez ungido por Deus, comissionado pela coluna de fogo, pelo próprio Deus, Moisés, ele era Deus para as pessoas. Ele falou isso Deus falou isso para ele em Êxodo 4, Deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos, para nós lermos.
olha, Moisés, ele começou a fugir, né, da responsabilidade, porque ele não sabia falar, ele não era eloquente. Então Deus acendeu a ira do Senhor. Então se acendeu a ira do Senhor, Êxodo 4,14, contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Deus ungindo Moisés com a parte divina da sua palavra, para que ele pudesse mostrar sinais, prodígios e maravilhas que só Deus podia fazer. A comissão de Moisés era essa: levar a palavra do próprio Deus. Moisés era homem e Deus ao mesmo tempo. Aquilo era Deus falando, era o Criador de Gênesis no Egito. Aquilo era o Criador de Gênesis no Egito. Haja, aquilo era Deus nas cordas vocais de um ser humano, homem e Deus ao mesmo tempo. Amém? O profeta fala isso. Jesus dormia cansado no barco, a cabeça de Jesus doía, ele tinha fome, como qualquer ser humano, mas o profeta diz: quando aquele corpo esquelético se levantou do cansaço ali do barco, e levantou sua mão e disse: paz, aquieta-te, mar. Aquilo era Deus falando, homem e Deus ao mesmo tempo. Isto é o que muito não entendia, era ver o todo-poderoso Deus, Criador, naquele homem simples, magro, cansado, né? Aquilo era o autor da criação, aquilo era o Criador de Gênesis na Galileia. Amém? Aquilo era Deus, o autor da criação. Tomar 5 pães e 2 peixes e alimentar 10.000 pessoas, aquilo não era só um homem, aquilo era Deus e homem ao mesmo tempo. E ele tinha comissão de Deus para aquilo. Veja, Lázaro, 4 dias morto. Quem podia chamar Lázaro? Só Deus. E Jesus era homem, mas quando ele falava, era Deus falando. Então, a terceira vez que Deus pisou na terra e no mar, né, Deus, como nós lemos aqui, né, Deus se uniu novamente. Era Deus e homem se unindo. Você vê que um anjo forte que descia do céu, o Deus Todo-Poderoso, vindo numa nuvem, pisou sobre o mar, sobre a terra e o mar. Ali estava homem. Deus e homem ao mesmo tempo. Apocalipse 10 é isso, irmãos. É Deus e homem se unindo para trazer uma mensagem que é de Deus para nós. Amém? Veja que Moisés era um homem pecador como nós. Deus não podia se derramar em Moisés. Por isso, Moisés não tinha que ser adorado como Deus, porque aquele não era o corpo de Deus, aquilo era um corpo ungido para o propósito da lei, um fundamento que Moisés iria trazer para o povo. Mas Moisés tinha que ser respeitado como Deus. Quem não creu que Moisés era ali a autoridade máxima, eles não receberam o benefício daquele ministério, né? Quando nós olhamos para essa terceira manifestação de Deus, Jesus, irmãos, apesar de Jesus, né, ser um homem que era sujeito às mesmas falhas, às mesmas fraquezas que nós, só que Jesus, ele era um homem especial. Ele era um homem especial porque ele não nasceu por via sexual. Ele era carne, sangue e ossos. Ele tinha suas paixões, diz o irmão Brana. Ele era fraco, falho em seu corpo. Mas só que ele tinha uma coisa, ele era um homem especial. Ele era um homem que não veio pela via sexual. Então, Jesus é um corpo feito para ser o corpo do próprio Deus. Jesus não é para ser só respeitado como Deus, mas adorado como Deus. Essa aqui é a diferença. Deixa eu pegar um lenço aqui, dá licença.
Então, às vezes as pessoas acham que nós adoramos o William Branham, nós temos revelação para saber que o William Branham é o nosso irmão. Mas nós temos revelação para saber que William Branham era homem e Deus ao mesmo tempo. Mas por que você diz, as obras que ele produziu prova isso? As obras que Moisés fez provava que ele era Deus na terra. Jesus provou por suas obras um homem apodrecido 4 dias. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E aquele homem saiu. Era mais do que um homem, diz o irmão Branham. Aquela mulher disse, mas Jesus não era divino, ele chorou. O profeta disse, sim, ele chorou, porque era homem. Mas quando ele levantou sua mão e disse para Lázaro, sai para fora, aquilo era Deus falando. Porque só a criação obedece à voz do Criador, é só de Deus. Então nós temos que ter revelação. Quando o irmão Branham entra em cena, irmãos, a manifestação de Deus no irmão Branham, ela é mais perfeita ainda, porque Jesus, ele era homem, mas um homem especial. Ele não veio como nós viemos, ele não nasceu como os seres humanos nascem, por um consórcio humano entre homem e mulher. Ele veio por obra do Espírito Santo. Porque ele tinha que pagar o preço do pecado, ele tinha que limpar a raça humana, ele tinha que trocar o coração do homem, ele tinha que perdoar e redimir o homem, então precisava de um corpo puro, santo e imaculado. Por isso Jesus é o corpo do próprio Deus. Quando Deus desceu sobre ele, a parte divina, o Espírito Santo, a coluna de fogo veio sobre ele, ali houve uma união entre Deus e o homem, Jesus. E aquela união glorificou Jesus. Aquela união glorificou o homem Jesus, para ser o corpo do próprio Deus. Ele próprio testificou, todo o poder me é dado no céu e na terra. A este Jesus, disse Pedro, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Sabe o que é isso? Deus no céu o fez Senhor, Deus na terra, porque só o Senhor é Deus. Então, Deus no céu fez o Senhor, Deus na terra. Por isso ele disse, todo o poder me é dado. Ele agora era Senhor dos céus e da terra. Isto foi o que aconteceu quando a plenitude da divindade de Deus habitou corporalmente no corpo Jesus. Aquilo glorificou o homem Jesus para ser o próprio Deus no céu e na terra. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós adoramos. Jesus não é só para ser respeitado como Deus, Jesus ele é para ser adorado como o próprio Deus. E esta revelação de que Jesus é o próprio Deus nos salva. É isso que nos traz salvação, é você ter revelação que Jesus Cristo não é uma segunda, uma terceira pessoa da Santíssima Trindade, não. Ele é Deus, o próprio Deus feito carne no nosso meio. Jesus é a expressa imagem deste Deus onipotente, onipresente que nós não vemos. Por isso, Jesus foi glorificado. Ele disse, Pai, glorifica-me Tu com a glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Qual era a glória? Ele era Deus. Tá certo? Ele era Deus. Então, meus irmãos, quando nós observamos Moisés, eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, né? E quando nós olhamos Moisés, o profeta diz que Moisés o tinha parcialmente, porque Moisés, ele estava debaixo, coberto pelo sangue de bodes e carneiros. Por isso Deus não podia descer em Moisés. Moisés, ele precisava do sangue do Senhor Jesus Cristo para ser uma vida limpa. Diferente agora do irmão Branham, porque Jesus veio e pagou o preço do pecado e anulou o nosso nascimento sexual. O profeta diz, agora ele pode se derramar por completo em uma pessoa, se ele quiser. Ele é Deus, ele pode se derramar na igreja, em várias pessoas, em milhares de homens, mas ele pode se derramar dentro de uma pessoa agora, se ele quiser, e ele o fez. O irmão Branham estava dizendo isso. Então, quando nós chegamos em William Branham era homem e Deus ao mesmo tempo. Quando nós olhamos a terceira manifestação deste profeta Deus na terra para nós, que é o sétimo anjo, né? Deus desceu uma vez como
um profeta Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus desceu uma segunda vez para libertar o povo da escravidão do pecado. Moisés, homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo. E Deus desceu uma terceira vez para o terceiro êxodo. Novamente, um anjo forte desce do céu, e quando ele pisa na terra, ele é William Branham, é um homem. Mais uma vez, porque a mensagem de William Branham era a mensagem do próprio Deus. William Branham veio manifestar o Filho do Homem para nós. O que é o Filho do Homem? Deus em uma carne. Jesus veio manifestar Deus para nós, ele era o Filho do Homem, Deus em uma carne. O irmão Branham é a mesma coisa. Agora, veja, este corpo Branham, ele não é para ser adorado. O corpo de Branham não é para ser adorado, era para ser respeitado como o próprio corpo de Deus. Diferente de Jesus, agora você tem um homem fraco, falho, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões. Um homem que tentou suicídio. Irmão, se Deus não impedisse o William Branham, ele era um suicida. Se Deus não impedisse o William Branham, ele era um assassino. Um homem que mentiu. Mas era uma vida santificada. Deus disse para ele, nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o seu corpo. Era para ele beber, era para ele fumar. Deus o impediu, foi a graça. Foi a graça. Foi Deus que não deixou. Não dependeu dele, dependeu de Deus, porque ele representaria o próprio Deus na terra. Ele não disse isso para os outros profetas, para os outros mensageiros, foi só para este: nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa o teu corpo. Eu tenho uma obra para ti. Você manifestará o Filho do Homem, Lucas 17:30. Você terá o ministério do próprio Jesus Cristo. Olha, mensagem, um lugar de adoração provido por Deus. Porém, ele prometeu, pouco antes da sua vinda, do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana. Olha, 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. 3 anjos e o próprio Deus. Aquele era Deus. 2 anjos desceram para o Egito. 2 anjos desceram para o Egito, um homem, um sacerdote, o outro, o próprio Deus, era Moisés. Olha, aquele era Deus, a Bíblia diz que era. Agora, ele desceu e se manifestou ali, ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava. Amém? Amém. Olha, o profeta, deixe-me virar minhas costas, pense em algo. O próprio Deus novamente. Disse a Abraão e a Sara o que eles estavam pensando. Está certo? A congregação diz? Agora, o próprio Jesus disse: no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando. Em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. Os irmãos creem nisso? Amém. Porque as obras que o irmão Branham fez, mostrou isto. O poderoso Deus desvelado perante nós. Aí o título. Que para quem tem revelação é só ler a capa da mensagem. O poderoso Deus desvelado perante nós. Quantos o veem de pé? Diz o irmão Branham. Quantos veem o Cordeiro? Ele está aqui de pé esta noite e ele vai abrir o primeiro selo. Isto tem significado para a noiva. Então veja, transformou, não tem parágrafo essa mensagem, mas veja aqui, transformou-se de pagã a Lutero, de Lutero a Wesley, de Wesley a Pentecostes, e assim por diante, transformando-se de glória em glória, produzindo um maná escondido, e agora está maduro para trazê-lo de volta, exatamente como ele era no princípio. O mesmo ministério dele, o mesmo Jesus, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, o mesmo ser que desceu no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que está manifestado hoje, visitando a igreja em um corpo humano. Então, meus irmãos, em Branham, ele foi mais humano ainda. Deus desceu mais quando ele veio em William Branham, porque ele tomou um homem fraco, que mentiu, que tentou suicídio, que tentou
que tentou fumar, que tentou beber. Deus, em William Branham, um homem casado, teve filhos, mas abrigou a deidade. A plenitude da divindade foi corporizada neste homem chamado Branham. Branham era homem e Deus ao mesmo tempo. Agora, diferente de Jesus, porque quando Deus habitou em Jesus, aquilo o glorificou como homem, porque todo o poder foi dado àquele homem chamado Jesus. Em William Branham, não. Quando Deus desceu em William Branham, aquilo anulou o Branham, aquilo aniquilou o homem, porque aquele não era o corpo para ser adorado. Por isso, o irmão Branham saiu de cena quando a divindade corporizou nele. E ele manifestou o quê? O seu ministério não, o ministério do Filho do Homem. Amém? Aquilo tirou o William Branham de cena, não era mais o nosso irmão Branham, era Deus manifestado em Branham. Aquilo anulou tanto Branham que o próprio nome do homem, Branham, veio a ser o nome do Filho do Homem na sua segunda vinda. Então nós não adoramos o corpo de Branham, mas ele manifestou para nós o próprio Jesus Cristo. E em Branham ele foi mais ser humano ainda. E em Branham ele fez obras maiores ainda do que no corpo santo de Jesus. Aquele que crê em mim fará estas obras, e as fará maiores ainda, provando que Jesus não daria sua glória para ninguém. Sempre, a gente fala isto, né? Como que pode Deus dividir a sua glória? Ele não fará isso. A Bíblia diz que Ele não divide sua glória com ninguém. Por que Deus colocaria o nome de um ser humano na montanha, dizendo que é um sinal eterno? Por que Deus faria isto? Deus não faz isto. Aquele nome eterno nas montanhas não era o nome simplesmente de um homem. Era o nome de Deus em um homem. Prova disso, de que quando William Branham foi para dentro daquela nuvem, e ele pergunta, quantos o viram quando ele veio sendo materializado? Quando Deus veio se personificando em carne humana. Quando o irmão Branham, ele recebeu Deus, ali foi lhe atribuído uma característica divina. Ele desceu homem e Deus da montanha. Ele não era simplesmente um homem, porque o próprio profeta diz que foi ele, Jesus, que abriu esses selos. Quando o irmão Branham está pregando os 7 selos, ali estava uma unidade perfeita novamente, de Deus com o homem. Porque a obra de abrir o livro era só do Cordeiro Jesus Cristo. E para Jesus Cristo abrir o livro, ele tinha que ser um homem chamado Branham. Amém? Não era Branham que era Jesus, não. O pastor Osmar deixou isso bem claro para nós, né? Para quem tem revelação. É Jesus que quis ser Branham. É Jesus que quis ter o novo nome, Branham, para poder abrir para nós o livro, né, e os mistérios dos 7 selos. Então, irmãos, quando nós olhamos, depois pega para mim o celular ali, para mim não perder o horário. Quando nós olhamos para essa terceira manifestação de Branham, homem e Deus ao mesmo tempo, aquilo não glorificou o corpo de Branham, aquilo não magnificou o corpo de Branham, não. Diferente de Jesus, aquilo anulou o homem chamado Branham, e quem brilhou foi Jesus. Quem brilhou foi Jesus em um homem. Nós só temos que separar. William Branham é um corpo não para ser adorado, para ser respeitado, como o ministério do próprio Jesus Cristo na terra. As obras que ele fez mostrou que era isso, tá certo? Moisés tinha que ser respeitado como Deus na terra. As obras que Moisés fez mostrava que ele era Deus na terra. Amém? Homem e Deus. Jesus, diferente, era o corpo do próprio Deus. Aquele corpo era o corpo do próprio Criador. Aquele corpo, Jesus, ele foi magnificado com a presença de Deus nele. Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus foi feito Deus. Amém? Vamos só mais um pouquinho aqui, para nós não delongarmos muito, nós vamos tomar a nossa ceia, né? Talvez a gente continue isso aqui um outro culto, né? É bom nós deixarmos bem claro, né? Porque muitas pessoas, ao falarmos de William Branham como o próprio Deus ou o ministério do próprio Jesus, acham que nós adoramos o William Branham, né? Mas ele é o lugar,
é o lugar da adoração. Brana é o lugar de adoração. É onde Deus escolheu colocar seu novo nome. Amém? Jesus também foi o lugar de adoração provido por Deus, quando Deus colocou o seu nome na palavra Jesus. Então, quando Deus coloca o seu novo nome, não é num homem, é na palavra manifestada agora para os gentios. Então, a primeira vez na lei foi profeta, homem e Deus ao mesmo tempo. E veja que Moisés, irmãos, ele estava levando o povo de volta à terra prometida. O propósito de Deus enviar Moisés com a lei, no nome do eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era para redimir o povo. O que é a redenção? Redimir, levar de volta. Moisés tinha um ministério de redenção, como Jesus, como Brana. O que Moisés fez? Tirou o povo da terra do Egito, onde eles estavam peregrinos e estrangeiros, e levou-os de volta a Canaã, a terra dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A mensagem de Moisés redimiu os filhos de Israel de volta a Canaã natural. Esta era a obra de Moisés. A obra de Jesus é uma obra espiritual, é levar este povo eleito de volta aonde nós estávamos no princípio, na mente de Deus, em companheirismo com Deus. A redenção do sangue de Cristo fez isto por nós. Jesus vem como Moisés, nos libertar, comissionado pela coluna de fogo com sinais, prodígios e maravilhas, nos libertar do Egito do pecado, da escravidão do pecado, e para nos levar de volta ao nosso lugar de origem, quando estávamos com Deus ali, E o irmão Brana é a mesma coisa, ele é como Moisés, comissionado pela coluna de fogo, tinha uma missão especial, que só Deus podia fazer. Ele veio nos levar de volta à palavra, a terra dos nossos pais apostólicos. Ele veio nos redimir, nos levar de volta, primeiramente de volta à nossa Canaã espiritual, a palavra. Moisés levou o povo para o descanso natural. Jesus nos leva de volta para o verdadeiro descanso, o batismo do Espírito Santo. Por isso, o homem e a mulher, quando eles recebem o Espírito Santo, eles descansam. Acaba-se a luta, acaba-se a tristeza, acaba-se os problemas, e ele é um homem e uma mulher redimido, porque ele foi levado de volta ao seu lugar de origem, quando ele tinha nele uma parte divina. Então, Jesus veio e disse, eu vim em nome de meu Pai, eu vim em nome de meu Pai. Jesus veio em nome do seu Pai, eu sou Jesus, Pai, eu fiz eles conhecerem teu nome. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. As obras que eu faço é em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Então, todos que quisessem, presta atenção nisso aqui, todos que quisessem receber salvação, libertação, cura, tinha que receber Jesus, o nome do Pai. Amém? Tudo que fizeres por obras ou por palavras, faça e receba em nome do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, quem receber este profeta, da Galileia, em nome de seu Pai, receberá os efeitos benéficos desse ministério. Não é isso que está escrito em Laodiceia, que nós vamos ler aqui? Quem receber este mensageiro, em seu próprio nome, receberá os efeitos benéficos desse ministério. Quem recebeu Jesus, o profeta da Galileia, em nome de seu Pai, recebeu os efeitos benéficos do ministério de Jesus, a pedra de esquina. Eles foram salvos, curados, perdoados, libertados, em nome de Jesus, o nome do Pai. Quem não receber este profeta, em nome de seu Pai, como disse Moisés, será extirpado do meio do povo. Êxodo 18, Deuteronômio 18:15. Veja aqui, Moisés falando de Jesus. Olha, Moisés, você vê que esses profetas, cada um falou do outro. Olha,
Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. O que era Moisés? Deus profeta. O que era Jesus? Deus profeta. Então veja, como eu, a ele ouvireis. Se vocês não ouvi-lo, vocês serão extirpados do povo. Ele estava falando de Jesus. Está certo? Quando Jesus entra em cena, ele se refere a Brana. Aquele que crê em mim fará estas obras. Que obras? Será profeta Deus. Moisés testificando de um outro profeta Deus. O Senhor vosso Deus vos despertará um profeta no meio de ti, como eu. O que era Moisés? Profeta Deus. O que Moisés falava? Haja. Ele mostrava por suas obras. E quando Jesus entra em cena, falado por Moisés, ele se refere a outra manifestação, como a dele. Aquele que crê em mim fará estas obras, e as fará maiores, porque será profeta Deus. Terá a palavra falada da criação. Haja esquilos. Amém? Olha, o William Branham, como nós falamos, ele era sujeito a mentir, sujeito a fumar, beber, Deus não deixou. O William Branham podia ser um assassino, podia ser um suicida, Deus não deixou. Era um homem fraco, falho, nervoso. O William Branham chorava de nervoso. Tinha um problema no estômago de tanto nervosismo, que foi curado antes de morrer, poucos dias antes de morrer. Mas quando aquele homem lá na montanha se levantou e disse: sol, brilhe por 4 dias. Tempestade, vai embora, e sol, brilhe por 4 dias. Irmão, ali era Deus falando. Você acha que a tempestade e o mar obedecem à voz de qualquer um? Não. É só a voz de um profeta Deus. Obedeceu a voz de Moisés. Haja pulgas, haja rãs. Obedeceu a voz de Jesus. Tudo que Jesus falava era Deus falando, e acontecia. Jesus tinha um ministério infalível. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então veja, eu li aqui, sobre isso aqui, mas ainda não era isso que eu queria ler para os irmãos. Era isso aqui, ó. Ministério infalível. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor Deus enviou para fazer da terra do Egito, enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e todos os seus servos em toda a sua terra, em toda a sua mão forte, em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Nunca houve profeta como Moisés. Na lei, profeta Deus. Tá certo? Jesus Cristo, a encarnação do próprio Deus. Nunca houve, nunca haverá um profeta como Jesus Cristo, o próprio Deus na terra. Tá certo? E quando você vem para William Branham, olha aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha. 30 da mensagem à era de Laodiceia. De modo que o seu ministério será acompanhado de tão grande e maravilhosa manifestação como profeta. Cada revelação será vindicada, porque cada revelação virá a acontecer. Assombrosos atos de poder serão efetuados em sua ordem de fé. Então será proclamada a mensagem. Assombrosos atos foram realizados por Moisés. Então ele entregou os 10 mandamentos, por sua ordem de fé. Assombrosos atos de fé foram realizados por Jesus. Então veio a mensagem, ele entregou o evangelho para o povo. E agora ele está dizendo de William Branham, assombrosos atos de fé. Assombrosos atos de poder serão efetuados em sua ordem de fé. Então será proclamada a mensagem. 7 selos, 7 trovões revelados para a igreja. Os irmãos estão vendo quão similar é cada profeta? Deus.
Ó, deixa eu ver se esse parágrafo aqui. 162. A mensagem está toda... Os irmãos tenham paciência, nós já vamos parar, tá bom? É que é muita informação, né? É muita... Aqui, ó. A era de Laodiceia, 162. Nesses dias, o sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo, ele falará claro. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico deste ministério. Amém. Quem recebeu Moisés em nome do Eu Sou, recebeu o efeito benéfico do ministério de Moisés. Eles foram tirados da escravidão do Egito e levados para uma terra de descanso em Canaã. Quem recebeu Jesus em nome do Pai, recebeu o efeito benéfico do ministério de Deus. Eles foram salvos, eles foram curados, libertados, e no dia de Pentecostes, eles entraram em Canaã, o descanso do batismo do Espírito Santo. E da mesma sorte é este último profeta. Quem receber este profeta em seu próprio nome, porque este se assenta no trono do próprio Filho, porque ele, Jesus, falou isso. Então veja, quem receber agora William Branham, um profeta em seu próprio nome, vai receber o efeito benéfico deste ministério, sairá do Egito denominacional, da escravidão denominacional, e entrará numa Canaã, num descanso, numa terra prometida, aonde foi dado para nós 7 trovões, 7 selos revelados, nos coloca de volta a Canaã espiritual. Jesus nos colocou de volta a Canaã espiritual. William Branham nos traz de volta a nossa Canaã. A palavra, vamos terminar por aqui, porque já é tarde. Então veja, qual foi os efeitos benéficos do ministério de Moisés? Eles saíram do Egito, da escravidão de Faraó, e entraram no descanso de uma terra que emanava leite e mel. Moisés tinha o poder da infalibilidade. Moisés trazia uma mensagem infalível, escrita pelo dedo de Deus. Moisés não tinha uma mensagem própria. A mensagem de Moisés era a mensagem do próprio Deus, porque foi Deus que escreveu os mandamentos. Como o profeta diz, este sétimo mensageiro não terá uma mensagem particular. A mensagem do sétimo mensageiro é manifestar o Filho do Homem. Amém? Jesus não tinha uma mensagem própria, ele veio manifestar o Pai para os homens. Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Moisés foi um profeta. Agora, nós poderíamos entrar aqui na mensagem, no parágrafo 44, para os irmãos verem a mesma situação. Aqui, ó, Moisés, 44. Moisés era um profeta tão cabalmente vindicado, que nunca mais houve profeta na lei, como nós lemos aqui, em que Deus falava cara a cara com ele, e estabeleceu as leis para o povo. Aquela coluna de fogo era para que o povo não se enganasse, não tivesse dúvida de que Moisés era Deus na terra. Ele era homem e Deus, ele era terreno e divino ao mesmo tempo. E quem recebeu Moisés, recebeu os efeitos benéficos do ministério de Moisés. A coluna de fogo comissionou Jesus. Jesus era homem e Deus na terra. Quem recebeu Jesus, recebeu os efeitos benéficos do ministério de Jesus. E com William Branham é a mesma coisa. Jesus era um profeta infalível. Jesus tinha também o poder da infalibilidade. Amém? O que ele dizia acontecia. Jesus foi também tão cabalmente vindicado que Jesus, profeta Deus, nunca mais houve um profeta como Jesus. Amém? Na era da graça. Na era da lei não existe profeta como Moisés. Na era da graça não existe profeta como Jesus. E na era da revelação não existe profeta maior do que Branham. Porque Branham era a segunda manifestação do próprio Jesus.
Então veja, Jesus não tinha um ministério próprio, ele manifestou o Pai. Eu vim em nome do meu Pai, as obras do Pai, nada faço se o Pai não me mostrar. Então veja, 3 ministérios do próprio Deus, com poder de infalibilidade. Amém? Amém? Que não era um homem só, não era simplesmente um homem, era Deus e o homem. Jesus foi tão cabalmente vindicado, que nunca houve profeta como Jesus. Porque este Jesus, porque este homem Jesus, de fato, teve o ministério de pedra de esquina. E trouxe para o povo um evangelho de salvação. Está certo? A mesma sorte porque este homem, o 7º anjo, terá de fato o ministério de pedra de coroa. Ele terá de fato o ministério de pedra de coroa. Ele trará 7 trovões, revelará os mistérios de toda a Bíblia. Um fundamento para termos fé de rápido. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor mais uma noite por sua palavra, por sua verdade. Que o Senhor continue nos abençoando nesse término de culto, Pai, quando vamos vir à mesa do Senhor, que cada irmão, cada irmã possa ter a sua consciência tranquila, os seus pecados confessados, que cada um possa vir com responsabilidade diante da mesa do Senhor. Sábios, Pai, que eles possam ser sábios, sabendo que a felicidade do homem e da mulher é receber o Espírito Santo, é receber uma parte divina que todo homem e toda mulher precisa, Pai, para a sua felicidade, para a sua riqueza, para a sua satisfação, para a sua libertação. Nós precisamos desta parte divina, Pai, que só o Senhor pode dar para o homem e para a mulher. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém.